Bom dia, amados, sejam bem-vindos à casa do Senhor, à casa do Pai. Nós sempre nos sentimos bem quando estamos na casa do nosso Pai, e hoje nós estamos na casa do nosso Pai. Vamos estar louvando e dizendo: Senhor, te quero. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos estar declarando que nós queremos o Senhor a cada dia. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Igreja, pode se sentar. Bom dia, irmãos, graças a paz, bom dia para quem está em casa. Quem trouxe Bíblia, vamos abrir em Gênesis, capítulo 12, o versículo 1, 2 e 3. Para quem não trouxe, não tem problema, o Edson vai estar passando ali, né? A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis é um livro que mostra todo o poder de Deus. Em todo o tempo a gente está vendo o poder de Deus. Vemos que aqui Abrão ainda nem tinha sido mudado de nome, né? A partir daí que Deus vai mudar o nome dele para Abraão. E o Senhor diz para ele que ele tinha que sair da casa dele, do meio dos parentes dele, ir para a terra que o Senhor mandasse. Sara era estéril, e Deus diz para ele ali que ele seria uma grande nação. Como ser uma grande nação se não podemos ter filhos? Mas aí entra o poder de Deus na vida das pessoas, na vida das famílias. E eu quero falar para vocês sobre famílias. Família é o nosso maior tesouro. No final de semana é o meu dia de postar nos grupos da PIB. E eu medito muito sobre família, porque é uma das coisas assim que eu mais amo e mais gosto, é a minha família. E ontem nós ficamos felizes porque a nossa família PIB cresceu. Nasceu o esperado Matias, filho dos irmãos Jean e Dai, né, irmãozinho do Diego. Estamos todos felizes por mais um nascimento aqui na PIB. E o que eu postei hoje era: você sabe quando fracassamos? E dizia assim a minha mensagem: fracassamos quando valorizamos mais os estranhos do que os que vivem na nossa própria casa. Fracassamos
Fracassamos quando escrevemos grandes textos de homenagem. Só um pouquinho aqui, irmãos. Acho que a internet aqui não está funcionando. Voltou. Fracassamos quando escrevemos grandes textos de mensagens ou planejamos uma festa para amigos ou mal conhecidos e nos esquecemos de homenagear a nossa família todos os dias. Fracassamos quando a xícara mais bonita é para o visitante, mas para quem está em casa é a xícara quebrada. Fracassamos quando tentamos tanto agradar os outros, mas fazer um favor à mãe é um fardo. Fracassamos quando nas rodas de amigos ou nas redes sociais demonstramos amor incondicional à nossa família, mas em casa nos recusamos a trazer um copo de água para eles. A família é o bem maior do Senhor. Eu tenho falado sempre isso, né? Que na minha casa, quem me conhece sabe, né? Eu sempre falo que precisamos ser exemplos. O meu melhor sempre é para a minha família. A melhor louça, a melhor toalha de mesa, a melhor comida, sempre é para o meu esposo e para os meus filhos. Sempre vou receber as pessoas bem, sempre vai estar tudo bonito e organizado, mas eu priorizo sempre a minha família. E graças a Deus, nós podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Os filhos dos meus filhos vão para a igreja com eles, porque aprenderam desde pequeno o valor das famílias. O grande problema nosso é não entendermos essa palavra de bênção do Senhor, que através das nossas vidas, as outras famílias vão ser benditas. E quando amamos os nossos filhos, quando amamos o nosso esposo, quando amamos os nossos irmãos, quando nós fizemos o melhor para a nossa família biológica primeiro, dentro da nossa casa, Deus vai nos abençoar. Deus alcança os nossos corações de tal maneira e as bênçãos vêm. A família, queridos, é o nosso tesouro que o Senhor nos deu. Lá no Salmo 127 vai falar sobre isso. Se não for o Senhor que edifica a nossa casa, em vão nós vamos trabalhar. O inimigo, ele vai roubar. E o que o inimigo quer hoje? Destruir as famílias. E ainda eu coloquei assim: ore pela sua família, chore pela sua família, jejue pela sua família, lute pela sua família. Nós muitas vezes oramos por tantas coisas, por tantas pessoas, e esquecemos de orar por nós e por nossas famílias. Muitas vezes nós não lutamos pela nossa família, porque o mundo diz que é normal, você está sempre deixando tudo para trás e recomeçando, e você nunca vai ter um recomeço se não for com Jesus. Nós não jejuamos pela nossa família. Nós jejuamos por motivos financeiros, nós jejuamos por alguém que está doente, nós jejuamos por tantas coisas. Mas nós não nos sacrificamos nunca pela nossa família. É importante isso. O teu melhor tem que ser para a tua família. A Bíblia fala primeiro os domésticos da fé e depois os de fora. Pense nisso. Medite na palavra do Senhor e ore e lute pela tua família. E você não vai ser uma pessoa fracassada. Você não vai ser uma pessoa triste. Você não vai se frustrar nunca, porque você vai ter sempre alguém ali do teu lado te ajudando. Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã, que alegria em poder estar reunido como igreja do Senhor, para te adorar e para prestar culto a ti, Senhor. Pai, a tua palavra diz que em nós seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Senhor, nós oramos nesse instante por todas as famílias. Pai, que durante esse tempo que estivermos aqui, Tu possas estar restaurando lares, Senhor Deus. Tu possas estar, Deus, reestruturando, religando famílias, Pai.
Deus, eu não sei o que cada um sente no seu coração, não sei da dor de cada um, Senhor. Mas a tua palavra tem todo o poder. E tu sabes de todas as coisas, Senhor, então eu te peço, Pai. Abençoa as nossas famílias. Alcança as nossas famílias, Senhor Deus. Olha, Senhor, para aquelas mães que choram por seus filhos perdidos, Pai. Olha, Deus, por aqueles filhos que não entendem os seus pais muitas vezes, Senhor amado. Olha por nós, Senhor Deus. Olha por cada família. E nos abençoa, Deus. Nos dá sabedoria e discernimento sempre, para que possamos levar sempre a nossa família a te adorar, a te louvar e a entender que somente tu és o caminho, Senhor. Nos abençoa nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos estar declarando e louvando ao Senhor e convidando, dizendo: vem desfrutar do amor de Deus, que nós possamos desfrutar como família desse grande amor do Senhor. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e mortificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Que realmente nós possamos convidar o Senhor para se fazer presente em nossa família, em nossa vida. Nós vamos estar cantando agora Reina em Mim. Enquanto cantamos Reina em Mim, você que trouxe tua oferta, teu dízimo, poderá estar louvando ao Senhor, cantando Reina em Mim. Sobre toda a terra, o Senhor é Rei. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem
tua graça. Deus amado, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer, Paizinho querido, pela tua salvação, Pai. Porque nós éramos inimigos e o Senhor nos amou mesmo assim, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por amor de nós, Pai. Muito obrigado. E Deus querido, nós queremos te agradecer pela possibilidade de ofertar na tua casa, Pai amado. Muito obrigado, Senhor querido, pelo privilégio de poder fazer parte da tua obra, Paizinho querido, e devolver, Senhor querido, na tua casa aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouve-se o júbilo de todos os povos. Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom nós saber que temos um leão cuidando de nós. Esse leão de Judá é o nosso próprio Deus, que cuida de cada um de nós em todo o tempo, mesmo nos tempos mais difíceis, nos tempos que você talvez não encontre força. É esse Deus que nos fortalece. É nesse Deus que nós depositamos toda a confiança, porque Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. Como é bom, né? Quando alguém tem prazer em cuidar de você. Todos nós, ou a grande maioria, como pais, nós temos prazer em cuidar dos nossos filhos. E depois, como avós, melhor ainda, cuidar dos nossos netos. E Deus, Ele tem esse prazer de cuidar de cada filho. E Ele cuida de uma forma totalmente especial, de uma forma tão carinhosa. Até naquele potinho de sal, Ele nos abençoa, né? Fazendo menção da semana passada que a Margarete falou do potinho de sal, mas Deus é fiel em todo o tempo. E essa fidelidade dele dura eternamente na nossa vida, na nossa caminhada. E quando nós entendemos tudo isso, nós temos que parar e pensar o que nós estamos planejando, o que nós estamos fazendo para o nosso futuro. Eu sempre tenho o costume de dizer aqui na igreja que o amanhã não existe. O amanhã existe somente no calendário, porque nós não sabemos se vai haver um amanhã. Por isso temos que viver esse último dia
com toda intensidade. E se houver um amanhã, que a gente não venha se arrepender desse dia do qual nós vivemos. Mas eu quero hoje estar compartilhando com vocês o texto que está lá no livro de Gênesis. Também, aí a Margarete parece que colamos um do outro, não é? Mas nós não combinamos, não. Eu quero estar compartilhando Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 16 até o 22, onde nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Isaac, né? Filho de Abraão, do qual ela falou no início. Ela falou do pai, agora eu falo do filho, para que a gente possa entender um pouquinho o que Deus tem preparado para nós nessa nossa caminhada, o que Deus quer fazer com você nesse dia tão especial. Talvez a minha tradução não feche muito com a NA, acho que a NVI é minha, Edson. Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 16, diz assim: Então Abimeleque pediu a Isaque: Saia de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe o mesmo nome que o seu pai tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e amado Pai, nesta manhã, uma manhã tão especial, uma manhã onde nós dedicamos desde cedo esse dia ao Senhor. Muito obrigado por nos dar a oportunidade e o privilégio de estarmos na Tua casa, te louvando, te agradecendo. Durante a semana a gente sim tem comunhão contigo na nossa casa, no nosso dia a dia, mas como é bom quando a gente se reunir como família, como igreja do Senhor, para todos no mesmo tom, na mesma voz, com o mesmo sentimento, poder te agradecer por tudo que Tu és. Indiferente do que vai acontecer na nossa vida, o que vai deixar de acontecer, nós nos rendemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã, Senhor, Tu possa usar esta palavra para falar no coração de cada um que está aqui no templo, das pessoas que estão assistindo esta live, agora ao vivo, e as pessoas que vão assistir futuramente, que essa palavra possa gerar um incômodo e possa trazer paz e alegria. Pois eu oro, Senhor, grato, em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos e olhando para a vida de Isaac, cavando poços, né? Quando a gente olha aqui no Antigo Testamento, a gente vê que o cavar poços era uma necessidade primordial na vida de cada ser humano daquela época. Antes de eles chegar numa terra e acampar naquela terra, eles cavavam poços para ver se teria água suficiente para sustentar a sua família, os seus empregados e principalmente o seu rebanho. Esta era a necessidade daquela época, não como hoje, né? Hoje você chega, você só liga a torneira e a água já vem, está pronto. E ainda a gente reclama quando falta água, né? Ficamos um dia sem água e nós questionamos, reclamamos. Mas naquela época, e ainda em algumas localidades do interior, você precisa cavar poços. Porque você precisa alimentar a tua família, a tua casa e também o teu rebanho. Você precisa disso. Isaac, filho de Abraão, ele era um cavador de poços. Ele era aquela pessoa que onde ele ia, onde Deus direcionava a sua vida,
ele ia, mas ele tinha que cavar um poço para poder sustentar a sua casa. E quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 1, não precisa colocar, mas a gente vê que Deus prosperou a vida de Isaac pela sua fidelidade. Se você lembrar quem é Isaac, né? Isaac é aquele menino que seu pai ofereceu ele como sacrifício. Lembra quando Deus, a Margarete falou da promessa no início, que Deus fez uma promessa para Sara, né, e para Abraão, que eles seriam pai de uma grande nação. E depois de tudo isso, Sara, como era uma mulher infértil, ela quis dar um jeito dela, ela quis fazer conforme ela podia, conforme as suas forças. O que ela fez? Ela pegou uma das suas servas, chamada Agar, e levou para ser concubina, para deitar com seu esposo e que pudesse dar um filho. E ela deu, e esse filho chamou Ismael. Mas, depois de algum tempo, Deus cumpriu a promessa na vida da Sara. E ela concebeu o filho da promessa, chamado de Isaac. Amados, Deus não precisa da nossa ajuda para realizar os seus propósitos, os seus milagres. Ele precisa da nossa fidelidade. Por isso que muitas vezes a gente se atravessa, a gente complica a situação, porque nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é o certo, não o que é vontade de Deus. Mas chegou um tempo que Deus chega para Abraão e fala: olha, Abraão, eu quero que você pegue teu filho Isaac e ofereça como sacrifício para mim. Imagina a situação de Abraão: mas Senhor, tu não disse que eu seria pai de uma grande nação e o meu único filho, agora tu pede para que eu ofereça como sacrifício? E Deus fala para ele: é bem isso mesmo, cara. Pode pegar o teu filho e vai sacrificá-lo. E nesse contexto, Abraão fala para o seu filho, fala para a sua esposa, né? Não conta que iria sacrificá-lo, mas diz que ele iria oferecer um sacrifício a Deus, e pega Isaac e mais 2 dos seus servos, e pegam lenha e vão até no monte onde Deus disse para eles ir. E chegando próximo daquele monte, Abraão fala para Isaac: Isaac, toma a lenha agora. Os servos fiquem aqui e vamos nós dois subir até o monte. E ali eles constroem um altar. Isaac pede para Abraão: pai, onde está o sacrifício? E Abraão fala para Isaac: Deus proverá. E chega naquele momento, Isaac, como uma ovelha muda, deita naquele altar para ser sacrificado em obediência ao seu pai. Porque Deus não tinha falado com Isaac, Deus tinha falado com Abraão. Então ali a obediência era ao seu pai, não era a Deus. Mas Abraão estava em obediência a Deus, mas Isaac não sabia disso. E quando Abraão pega aquele cutelo para sacrificar o seu filho, Deus fala com ele novamente e manda ele olhar para o lado. E ali ele vê o sacrifício que estava ali, aquele novilho, o qual ele pega e abate. E Isaac volta novamente para casa. E depois de tudo isso, depois desses acontecimentos, Isaac cresce e chega nessa situação onde ele tem que sair do meio da sua parentela. Parece que estava se repetindo o que aconteceu com seu pai, né? Seu pai Abraão, quando Deus chama e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mandar. E Abraão pega e sai no meio de tudo e vai sem um destino definido, porque ele entendia que Deus continuava no controle. Muitas vezes eu tenho falado com você, para você tomar uma posição, e você fica perdido: mas Senhor, para onde eu vou? O que eu faço? Nós temos que aprender a viver mais exercitando a nossa fé. E a nossa fé, ela não é uma fé cega, não é uma fé morta, ela é uma fé verdadeira, é viva, quando nós temos a consciência, a convicção que Deus está no controle. E a gente vê Isaac passando por dificuldades, tendo empecilhos, mas ele continuava cavando poços para que pudesse ser abençoado. Eu quero compartilhar nesta manhã sobre 5 poços que Isaac cavou
para que a gente possa entender um pouco mais do plano de Deus, não somente na vida de Isaac, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. O que Deus tem para realizar na nossa vida? O versículo 18 desse mesmo texto, ele fala assim: e tomou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu o mesmo nome que já seu pai havia posto. Por causa do seu crescimento, da sua prosperidade, causou muita inveja na vida daquelas pessoas. Isaac estava sendo uma pessoa abençoada, Isaac estava sendo uma pessoa bem-sucedida, e por tudo isso causou no meio daquela multidão inveja. Tanto que Abimeleque fala para ele: olha, você já é uma pessoa muito próspera, saia do meio desse povo. Não fique aqui, porque você está vivendo uma vida onde as pessoas estão olhando para você com inveja, estão com ciúme de você. Mas o povo parece que não entendiam que Deus havia prometido algo na vida de Abraão que se cumpriria através do seu filho Isaac. Quantas coisas estão acontecendo na tua vida que parece que você não entende, mas muitas coisas é o desígnio de Deus para você. Se Deus fala que Ele vai realizar, Ele vai realizar. E Isaac foi para aquela região de Gerar, que significa, região ou lugar de pernoite, um lugar simplesmente de passagem, no qual lá Abraão, seu pai, tinha aberto alguns poços. E ele, quando estava lá, o primeiro poço aberto por Isaac foi justamente o poço que seu pai Abraão tinha aberto. Mas aquele poço já não funcionava mais. Os invejosos, aquelas pessoas arrogantes, eles tinham feito o quê? Depois da morte de Abraão, eles foram lá e entulharam aquele poço, encheram de entulhos, porque não precisava mais. Quantas vezes na tua vida as pessoas veem você sendo bem-sucedida e vêm te bombardeando com tantos entulhos, com tantas situações, dizendo que você não é digno daquilo, que isso não é justo acontecer. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está caminhando com você, você é mais que vencedor. Aquelas pessoas não entendiam isso, e esses poços eles foram restaurados por Isaac. Mas Isaac teve que deixar. A partir do momento que começou a fluir a água, que a água começou a brotar, ele teve que sair. Muitas pessoas não sabem cavar poços. Muitas pessoas têm preguiça de cavar poços. Muitas pessoas são invejosas e eles ficam fazendo o quê? Enchendo de entulho os poços dos outros, contaminando aquela água pura, aquela água cristalina. Hoje, já nas cidades é mais difícil você cavar um poço, porque existem muitas redes de esgoto e podem contaminar a água. Mas não é nessa situação que a Bíblia estava falando. Essa contaminação eram pessoas maldizentes, pessoas agoreiras, pessoas que tinham inveja de Isaac e não queriam ou não compartilhavam com a sua prosperidade. Eles não reconheciam o trabalho dele. Eles somente lançavam pedras para tentar o quê? Tentar ofuscar tudo aquilo que Deus estava realizando na vida dele. Talvez você possa ser uma pessoa que está vivendo isso hoje. As pessoas estão tentando ofuscar o teu brilho, estão tentando ofuscar a tua conquista, a tua vitória, tentando jogar um monte de entulho. Mas tenha certeza, se é Deus que está com você, nada vai te derrubar. Você pode até desistir do local onde você está e continuar a caminhada, mas Deus não vai deixar você parar. Deus jamais vai deixar você parar, porque é Ele que está trabalhando com você. Talvez se entulharem seus poços, não pare de cavar, continue buscando, continue limpando seus poços, nunca deixe que esses entulhos, essas pedras possam tirar aquela água cristalina que está brotando do trono de Deus. Por isso, amados, eu falo para você nessa manhã, restaure,
Restaure os poços. Restaure aquilo que tentaram te roubar. Restaure aquilo que as pessoas tentaram tirar de você, porque Deus é contigo. O segundo poço que Isaac cavou está lá nos versículos 19 e 20, quando a palavra de Deus fala assim: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Esse segundo poço aberto aqui por Isaac foi o poço de Ezeque, que significava contendas, lugar de luta, lugar de intimidação. Imagine dois grupos, de pastores. Ele não está se referindo a pastores líderes, ele está se referindo a pastores, os que cuidavam dos rebanhos dos seus senhores. Aquelas pessoas que estavam ali no campo, cuidavam, entraram em desavença. Por quê? Porque ali havia água. Mas aquelas pessoas não entendiam que Isaac estava no controle. Só que Isaac pediu para os seus servos que abrissem um poço para o sustento do seu rebanho. Ele não estava aqui para mostrar poder. Ele não estava ali para mostrar a sua competência. Mas ele estava usando porque era necessário. Quantas vezes no teu dia a dia, no teu trabalho, você também está assim? Você está fazendo, você está mostrando o teu trabalho. E as pessoas olham para você e acham que você quer ser melhor que eles. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão caminhando com você e não são verdadeiros amigos. Existe ainda um amigo meu que ele fala para mim: pastor, cuidado com o fogo amigo. O fogo amigo é aquele que você não espera. O fogo dos outros, fogos estranhos, você até tem uma proteção, mas o cuidado que você tem que ter com aquela pessoa que te abraça e diz para você: estou contigo. Mas quando você olha, é a primeira que vai te apunhalar. E isso aconteceu. Era aquele grupo, eram os pastores cuidando dos rebanhos ali e entraram em contenda. O resultado foi que pessoas invejosas que não sabem cavar poços discutiram com Isaac querendo a água para eles. Nós temos o direito. Nós queremos. Vai trabalhar? Vai cavar o teu poço? Parece que não é muito fora do nosso cenário, do nosso país, Muitas pessoas querem viver só na filantropia, só querem receber, não querem fazer esforço nenhum, não querem trabalhar porque é muito melhor você ficar em casa recebendo benefícios do que você trabalhar. A Bíblia, ela é atual, ela é verdadeira. Você começa a ver essas histórias e você fala e olha para o nosso cenário mundial e você diz: isso está acontecendo hoje também. Aquilo que acontecia antigamente, talvez de uma forma um pouco diferente, mas está acontecendo. E nós não podemos negligenciar a palavra, porque ela é verdadeira. A palavra vem do Senhor. A água de contenda, ela tem um gosto muito amargo. Ela não é abençoadora. Por isso Isaac, o que ele fez? Ele deixou aquele poço para aquelas pessoas que estavam brigando. Bebam dessa água da amargura, dessa água da intriga. Muitas vezes é melhor você recuar. O recuar não significa que você é covarde, mas o recuar significa que você está tendo discernimento. O avançar nem sempre vai fazer com que você conquiste a batalha, mas o recuar vai fazer com que você planeje melhor para você conquistar lá na frente. Quantas vezes a gente quer agir no impulso, Não, porque eu consigo, eu bato de frente. Mas Deus está falando para nós: para mais um pouco. Deixa ele beber. Dá o poço para eles. Eles querem esse poço, dá o poço para eles. Eu vou te abençoar e você vai cavar outro poço. Pessoas invejosas, elas não sabem cavar. Mas quando elas veem você encontrar água, elas logo dizem: eu quero ser como você. Eu tenho uma cunhada que ela trabalha numa padaria há muitos anos. E o horário dela de trabalho é 3 horas da manhã, até meio-dia. Aí muitas pessoas vão na casa dela e falam: nossa, você está de tarde.
à tarde dormindo em casa. Eu queria ter uma vida boa como você. E ela sempre disse, levanta às 2 horas da manhã para ir trabalhar como eu, aí você pode dormir no período da tarde. Mas as pessoas, em vez de chegar e falar para ela, nossa, que legal que você está descansando agora, eu sei que você levantou de madrugada para trabalhar. Mas as pessoas não usam, não trabalham dessa forma, não agem assim. É muito mais fácil você apontar, você julgar, do que você se colocar no lugar daquela pessoa. Você quer ser abençoado? Você quer ser bem-sucedido? Busque. A Margarete deu algumas dicas. Você quer, né? Você ora, você jejua, você clama por você, por pedidos de outros, mas você não clama pela tua casa, pela tua família. Você não tira um tempo para orar pelos teus filhos e quer que teus filhos sejam abençoados. Nós temos aqui o pastor Reginaldo, a irmã Maíse, né? Seus filhos estão no caminho do Senhor. O Mateus está aqui, o Mateus e a Manu nos ajudando na igreja, mesmo longe dos pais. Eu tenho meus filhos que moram lá em Videira e estão trabalhando na igreja, abençoando. Por quê? Porque eles aprenderam desde criança o caminho. Eles aprenderam a cavar poços. E eles não precisam que a gente esteja junto para cavar com eles, mas eles aprenderam isso e eles vão levar como legado para a sua família. Eu usei o exemplo só de nós, porque nós estamos aqui um olhando para o outro. Amados, viva assim. Abra, larga a mão das pessoas invejosas. Não beba dessa água amarga. Quando a gente se torna igual àquela pessoa que está nos confrontando, nós nos tornamos amargos. Nós nos tornamos pessoas maldizentes, arrogantes, que Deus não vai abençoar. O terceiro poço cavado é o poço chamado de Sitna, que significa inimizade. Versículo 21 diz assim: então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Depois que deixou o poço de Ezeque, Isaac, juntamente com a sua família e seus pastores, andou mais um pouco. E chegando nessa região, ele cavou outro poço. Mas seus inimigos insistiram novamente em querer a água só para eles. Nós precisamos, nós queremos. Por isso aquele poço foi chamado de Sitna, que significa inimizade, acusação, briga, ódio. Essa palavra é uma palavra muito forte. Essa palavra, de Sitna, a raiz dela é a mesma raiz de um nome de Satanás. É o pai da mentira, o ladrão, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Quando a gente para pensar, a raiz da amargura, das inimizades, não vem do Senhor, vem de Satanás. Satanás coloca seus servos para infiltrar no meio do povo de Deus, para tentar roubar, para tentar destruir. E quando você dá espaço, ele trabalha. O diabo é tão sujo, tão sujo. Lembra quando Jesus foi crucificado e Jesus pede água para beber? O que aconteceu? Eles levaram uma água bem fresquinha para ele? Não, ao contrário, embeberam uma esponja em vinagre e levaram e passaram em seus lábios. Ele pediu água, mas deram fel, deram aquilo que era forte. Muitas vezes na tua vida, na tua caminhada, você tem pedido água e as pessoas estão te dando vinagre para beber, estão te dando aquilo que não é saudável. Quando Isaac percebeu que aquela água era água do diabo, não era uma água boa, ele nem quis beber dela, ele deixou aquilo para trás. Seus inimigos é que vão beber, é que beberam daquela água, porque aquilo não trouxe nada de bom. Se você talvez cavou um poço, e esse poço foi alvo de inimizades, esse poço é alvo de discórdia, peça a Deus que abra outras portas. Peça a Deus que te dê condição de você continuar. Talvez aquele negócio que você começou não é um negócio abençoado, porque você foi e fez na força do teu braço. Você achou, mas Deus abriu a oportunidade, mas será que era assim? Há muitos anos atrás, a minha irmã chegou para mim e falou: olha, Deus me deu um carro. Falei: nossa, que legal.
Na época era um Fiat Premium, né? Então já faz alguns anos, né? E aquele carro, nossa, era um carro muito bom. Tanto que nos abençoou em algumas viagens que nós fizemos com aquele carro. Mas eu falei para ela, mas como é que você vai pagar esse carro? Ah, Deus me deu. Então tá bom. Se Deus deu, não vai pagar nada, né? E chegou um tempo, Deus tomou. Não foi Deus, foi o banco que tomou. Porque ela fez um empréstimo maior do que podia pagar. E depois que ela comprou, fez um negócio mal feito, colocou Deus como fiador. E disse que foi Deus que deu. E a gente sabia que ela não tinha condição. Até no começo você se empolga e vai e paga. Mas depois ela teve que devolver. Será que foi Deus que deu? Será que era Deus que estava naquele negócio? Ou era essa água amarga? Que muitas vezes Satanás abre algumas portas para que você possa morrer nelas. Abre alguns poços para que você possa morrer afogado nele. Mas quando você pede direção de Deus, né? Quantas vezes quer fazer um negócio, você vai lá e faz tudo, né? Aí chega na hora de terminar, você fala, eu vou orar e pedir para que Deus for da vontade, mas tu já fez tudo, só falta assinar o papel, e agora você vai orar e pedir ser da vontade de Deus. Por que você não pediu no início? Para que Deus te desse sabedoria para você planejar. Por isso a palavra de Deus fala, se você for construir, né, planeje tudo passo a passo, para que você não venha gerar vergonha. Isso é bíblico, o planejar. Então, quem sabe, esse negócio, esse poço que você abriu, está sendo um motivo de inimizade. Essa água não está sendo boa. Mas quando a gente vê, na sequência, versículo 22, a palavra diz assim: partindo dali, cavou outro, ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. O poço de Reobote significa prosperidade. Isaac, ele continuou cavando. Ele não desistiu porque teve empecilhos na caminhada. A pessoa mais fracassada é aquela pessoa que não tenta. Não aquela pessoa que chega num ponto e fala, para aí, eu vou ter que parar e recalcular. Eu vou ter que dar um passo para trás. Mas a pessoa frustrada é aquela pessoa que nunca tenta. E ela se torna arrogante, ela se torna invejosa, e ela olha para você e diz, não vai dar certo. Quanta gente já tentou isso e não deu certo. Mas eu não sou igual a tantas pessoas. Eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma geração eleita, um sacerdócio real. Eu faço parte dessa nação santa, desse povo exclusivo de Deus. Desse povo que foi chamado para ser um povo abençoado. Não é porque não deu certo com fulano que não vai dar comigo. Quando eu coloco Deus como prioridade na minha vida, na minha família, as coisas vão acontecer. E eu vou saber no momento que Deus vai falar para mim, pare agora. Não avance. Eu vou saber, eu vou entender. Quando eu tenho esse relacionamento, essa comunhão com Ele. Por isso, amados, viver com Deus é uma vida de relacionamento diário. Não é só no final de semana, no domingo, quando eu vou na igreja. É o dia a dia. É o se alimentar todo o tempo. Nós precisamos alimentar o nosso físico todo dia. 3, 4 ou 5 vezes ao dia. E muitas vezes você não tira um tempinho para alimentar a tua parte espiritual. E você quer ser abençoado? Aí Provérbios fala para você, vai aprender com a formiga ou preguiçoso. Deus não abençoa os preguiçosos, os covardes. A palavra de Deus no Apocalipse fala que os covardes, eles serão lançados também do lago de fogo, como os feiticeiros, os arrogantes, os cartomantes, aquelas pessoas que praticam coisas que não vêm do Senhor. O lugar deles é juntamente com Satanás no lago de fogo. É a palavra que diz, eu creio na palavra, então eu não posso negligenciá-la. Mas quando ele chegou e cavou aquele poço, ali ele encontrou água novamente. Desta vez ninguém perturbou.
E por isso ele chamou o poço de Reobote, que significa lugar ou espaço, lugar de descanso. Um lugar onde ele poderia ter alívio. Esse lugar de descanso que você pode encontrar hoje é nos braços do Pai. Esse poço está aberto. Esse poço está jorrando água. Mas ele quer que você venha e beba. Ele oferece para você a oportunidade. Se Isaac não tivesse perseverado, se ele tivesse desistido, se ele tivesse parado lá naquele poço cheio de entulho, não tivesse cavado, ou se ele tivesse parado naquele poço de águas amargas de contenda, ou até naquele poço de água do diabo, mas ele continuou cavando poços. Isaac encontrou água de prosperidade. Agora ele teria um lugar, um espaço para fazer com que seu rebanho e sua família crescesse. Ele tinha um lugar que manava leite e mel. Ele tinha um lugar muito bom, um lugar que não tinha entulhos. Um lugar onde não tinha águas amargas, venenosas. Um lugar onde ele poderia viver de uma forma totalmente diferente, onde ele não se contaminaria. E o lugar para você é no Senhor. Quando você vive no Senhor, você não é contaminado com as coisas que vêm de fora. Quando você vive no Senhor, você tem esse filtro que não passa essas contaminações. Por isso, continue cavando poços no lugar, né, de Reobote, esse lugar da prosperidade. Mas ele não parou por ali. E por último, né, ele cavou o poço de Berseba, o poço da promessa. Versículos 32 e 33, ele diz assim: nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos aqui ao poço, e chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até os dias de hoje. Berseba significa lugar de juramento. No decorrer, você pode ler depois em casa, ali no livro de Gênesis, capítulo 26, todo o contexto ali, você vai entender melhor. Ali ele encontrou em Berseba, né, Isaac e Abimeleque. Lembra que no início do texto, Abimeleque mandou ele: vai embora. Vai embora daqui, porque aqui a turma está com inveja de você, não está mais legal. Aí lá no versículo 31, eles novamente fazem um pacto. Acontece o que? Acontece um perdão. Acontece o que? Uma reconciliação com Abimeleque e Isaac. Por isso que ele chamou aquele lugar de juramento. Eles juraram da parte tanto de Isaac e Isaac, né, para continuar caminhando em paz. Ele teve que ter um acerto. Não é porque Deus está te prosperando, Deus está te abençoando, que você não tem que tratar muitas coisas que você deixou aberto. Muitos poços que você deixou aberto, você não tratou. Talvez feridas que você não tratou. E você acha: não, porque estou bem, as coisas estão acontecendo. Mas Deus está falando para você nesta manhã: volte e trate aquilo que você deixou feridas. Aquilo que marcou, aquilo que machucou. Tantas pessoas talvez você machucou. Você magoou para chegar aonde você chegou. Mas se você quer ter esse poço de paz, esse poço de bem-aventurança, trate aquelas feridas que você deixou abertas, que ainda não cicatrizaram. São machucaduras, são mágoas, são ressentimentos, são palavras que você ofendeu pessoas. Deus quer que você trate tudo isso. Abimeleque, naquele momento, talvez para Isaac, foi um cara muito mau. Mas depois na caminhada ele viu que foi bom que ele saiu daquele meio. E quando ele acertou, por isso que ele chamou Berseba, foi um lugar de bênçãos. Foi um lugar definitivo para o resto da vida de Isaac. Ali ele morou, ali a sua família cresceu, ali eles prosperaram. Versículo 25, a palavra de Deus diz assim: então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço.
Isaac, quando chega ali, ele ergueu um altar. O que isso significa? Ele levantou um altar de consagração. Ele se colocou na presença do Pai. Isaac orou. A vida de oração é algo diferente na nossa caminhada. Isaac invocou o nome do Senhor. O texto é bem claro quando fala, né? Tendo invocado. Ele clamou, ele orou, ele buscou. Mas o legal, o cuidado com sua família. O texto diz que ele armou tendas, né? Armou a sua tenda, ele preservou a sua casa. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida boa, uma vida próspera, mas a nossa casa está totalmente descoberta. Nós não estamos armando tendas para proteger a nossa família, porque eu estou bem. Eu estou bem, então as coisas vão andando assim. E Deus quer que a gente proteja. Deus quer que o marido proteja a esposa. Por isso que Ele nos colocou como cabeça da família. Colocou o homem como cabeça, como administrador. Mas Ele colocou a mulher de igual modo para caminhar junto. Para ser aquela pessoa companheira, aquela pessoa que está junto. Não maldizente, mas sim aquela pessoa que está ao lado do marido nessa missão que Deus delegou para o homem. Para caminharem junto. Então, não inferior, mas de igual modo. Mas respeitando aquilo que a palavra nos ensina. Quem é o líder? E Deus continuou abençoando que eles cavavam poços. Os servos de Isaac abriram poços porque eles precisavam de água. Mas o melhor de tudo isso, se você ler do 26 até o 33, foi o momento do perdão. O momento que ele e Abimeleque se perdoaram. Tudo isso, aqueles vários poços que foram rejeitados, deixados para trás, porque não tinham como conviver, até chegar nesse momento de Berseba, até chegar no momento do perdão. Talvez você está chegando hoje nesse ponto que você tem que olhar para trás e se reconciliar com tua casa, se reconciliar com tua família, se reconciliar com familiares. Mas pastor, eles que me ofenderam, que bom que foram eles. Assim é muito mais fácil você pedir perdão, porque muito mais carrega a culpa quem não libera perdão. Você sofre muito mais. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo na tua vida porque você não aprendeu a liberar perdão, porque você não aprendeu a caminhar de uma forma diferente. Assim que Isaac, ele confirmou totalmente a sua vida em Deus, sua família, e converteu de todos os seus erros, naquele mesmo dia ele recebeu a notícia que tinha achado água novamente para o sustento em todo o tempo. Mas ele teve que parar. Por isso que em Berseba Isaac experimentou as promessas de Deus. Experimente as promessas de Deus. Viva essa vida diferente. Viva algo importante na tua caminhada. Quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. Mas você tem que aprender a se colocar no teu lugar. Não queira fazer aquilo que Deus vai fazer. Mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai pedir perdão. Mas você tem que pedir perdão. Mas Deus pode restaurar a tua família a partir do momento que você se volte totalmente a Ele em submissão. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que Deus vai prover. Lá em Provérbios 5:15, a palavra de Deus diz assim: beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. O que isso significa? Viva do suor do teu trabalho. Não queira viver nas costas dos outros. Lute, busque, continue caminhando. Mas o legal de tudo isso, que Deus fala em João 7,38 ainda, né? Quando Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós estamos bebendo dessa fonte que é Cristo. Você não precisa mais cavar cisternas. Se você entregou a tua vida totalmente a Deus, você vai beber dessa água
que não tem fim. Não é como a água nossa aqui da Samai, que de vez em quando falta, aí você reclama, mas a palavra de Deus diz que fluirão no seu interior rios de água viva. É isso que Ele quer de nós. Vale a pena você continuar cavando poços. Vale a pena você continuar caminhando. Cavar poços, amados, é um trabalho difícil, mas ele é recompensador. Quando você vê a água fluindo e quando você bebe dela, aquilo te refresca. Então continue cavando na presença de Deus. Continue buscando. Quero chamar a Tati e o Mateus para cantar mais uma vez, para que a gente possa entender que quando a gente começa a beber água de entulhos, águas amargas, águas de contenda, águas do diabo, faz tão mal. Mas Deus tem uma água de prosperidade. Deus tem uma água de promessa. Deus tem uma água de bênção para você. Basta você querer. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesta manhã, Senhor, nós entendemos que não devemos ficar, Senhor, com entulhos dentro dos nossos poços. Não devemos deixar que as nossas águas sejam amargas. Não podemos deixar que essas águas gerem intrigas ou sejam possuídas pelo Satanás. Nós temos que viver, Senhor, na água de paz, na água de prosperidade que vem do trono do Senhor.
Por isso, Pai, eu quero abençoar a vida de cada um. Que possam ter entendido essa palavra, que precisamos recomeçar. Muitas vezes sair do meio da terra onde nós estamos para ter uma terra nova. Uma terra onde mana leite e mel. Uma terra que o Senhor há de mostrar. Uma terra que Ele vai preparar na nossa caminhada. Eu sei, Senhor, que Tu conhece o coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã. Tu conhece o coração de cada ouvinte. Por isso, Senhor, traga um espírito de ousadia, um espírito de vitória, um espírito de mansidão, um espírito de domínio próprio. Que essas pessoas possam ter convicção que estão pisando numa terra santa. Porque a Tua palavra diz: onde plantarmos a planta dos nossos pés, ali é um local santificado. Porque nós estamos consagrados no Senhor. Entendemos, Senhor, que tudo que enfrentamos dia após dia vem do Senhor. Nos dai coragem, nos dai discernimento para que possamos enfrentar com sabedoria. Entendemos, Senhor, que o melhor de Deus não está por vir, mas o melhor de Deus já veio, que foi Seu Filho, para nos resgatar, pessoas que estavam perdidas no pecado, e hoje têm como herança uma vida eterna. Estamos aqui apenas de passagem, porque a nossa cidade é a cidade celestial. Tu mesmo foi preparar um local especial para cada um de nós. E nós esperamos ansiosos para um dia chegar nesse local, onde nunca mais vai faltar água, onde nunca mais vai faltar alimento, onde nunca mais faltará paz, porque estaremos junto da fonte de água viva. Pai, continue nos abençoando no decorrer da semana, fazendo com que a nossa semana seja próspera no Senhor. Tira, Senhor, da nossa vida essas pessoas aboreiras, arrogantes, pessoas que não são bênçãos, mas pessoas que tentam interferir na nossa caminhada. Coloca pessoas que sejam celeiros de bênçãos, pessoas que santifiquem a nossa caminhada, pessoas que tragam palavras de sabedoria no nosso dia a dia, pessoas que realmente vivem a palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua conosco. É o desejo do meu coração, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa em nome de Jesus. Só queria dar um recadinho. Nos dias 18 a 21 de fevereiro terá um encontro de jovens lá na igreja do Taquaral. O valor da inscrição é R$150. Eu sei que parece pesado, né? Tem a Mateus e a Manu que estão na frente dos jovens, né? Mas eu estou dando o recado porque o Danilo pediu, né? Mas se a gente for parar para pensar, R$150 são 4 dias, né? Se você for num restaurante, você gasta isso em 2, em uma refeição só. Então as coisas estão meio carinhas, né? Mas vamos tentar investir nos nossos jovens. E eu fiquei encarregada de arrecadar leite e óleo. Se você sentir o desejo e quiser ajudar os jovens, né, para tentar baratear lá para eles, porque não é visando lucros, é apenas tentando cobrir os gastos, esse valor de 150, você me procure, que eu estou arrecadando leite e óleo. E 28 a 21 de fevereiro, então, os nossos jovens terão um encontro de jovens. 17 a 21. 18 a 21, tá no 18 de sábado a terça, 18 a 21. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, Eu cantarei a bondade de Deus. Tenham todos um abençoado domingo e uma abençoada